Olá, bom dia. Você está de férias? Seus filhos estão de férias? Pois é, quando a gente mora numa ilha, normalmente o principal ponto de diversão, até nos finais de semana, são sempre as praias. Quando chega no período de férias, essa movimentação nesses pontos se intensifica ainda mais. E pensando nisso, o Corpo de Bombeiros monta toda uma estratégia para evitar afogamentos e outros acidentes que costumam acontecer. Porque só para sua informação, já aconteceram 54 afogamentos em todo o estado até agora. Mas para a gente falar mais sobre isso, eu convidei o tenente-coronel, que é chefe da 5ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiro, o tenente-coronel Marcos Bittencourt, para a gente tomar café e conversar a respeito disso. Exatamente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é sempre um prazer estar aqui, podendo trazer informações relevantes à população maranhense e a todo o Brasil. Né? Tá bom, muito obrigada. Vamos lá, a gente já teve 54 afogamentos até agora. Esse é um número considerado alto para os índices que a gente tem normalmente, tenente? Normalmente essa é a média que acontece no Maranhão anual. Então esse primeiro semestre é um semestre que até quando iniciam as férias a gente tem pouca movimentação. E a gente já tem 54 afogamentos. Isso é verdade. Então quando inicia as férias esse número tende a crescer porque aglomeram mais pessoas em regiões de rios, lagos, regiões de banhos. Qualquer região de banho ela está sujeita a acidente desse tipo, exatamente. né? Exatamente. E essa aglomeração de pessoas, a ingestão de bebida alcoólica, a diversão ali com a distração, às vezes acaba gerando acidentes graves. A gente pensa assim, afogamento, principalmente em praia, essa coisa toda acontece mais com crianças, mas não é bem assim, né? Não, na maioria das vezes são os adultos mesmo que se afogam. Os adultos, eles às vezes tendem a ter um excesso de confiança. Eu consigo, eu tenho força, eu posso. E aí acaba adentrando além da profundidade que nós dizemos que é a profundidade segura, né? Que é no umbigo, né? A água no umbigo, né? A água no umbigo. A linha da cintura ali é o limite de onde você tem ainda o domínio, o controle de estar sentindo os seus pés e poder se movimentar caso haja uma necessidade. Entretanto, fatores como correnteza, a correnteza rios, tem muita correnteza. Alguma região ali onde tem algum galho, você pode se prender naquele galho, isso aí é um fator de risco que aumenta a instabilidade e aí você perde o domínio total. Porque, por exemplo, assim, vamos falar agora de rios, no começo aqui vamos falar de rios. Por exemplo, quem mora já numa cidade que tem rios, ela acha que já conhece tudo a respeito daquilo. Esse rio, não, esse aqui eu tomo banho aqui desde que eu nasci. Normalmente, sempre uso essa expressão, desde que eu nasci. Eu não vou falar isso porque eu não sei nem nadar, então não vou me arriscar em rio. Então, esse excesso de confiança, dizer que já conhece, até porque eles ficam passando por transformações o tempo inteiro, né? De repente você encontra dentro do rio alguma coisa que você nunca tinha visto. E isso pode atrapalhar. Com certeza. É como você falou, você não sabe nadar. Você não se arrisca. Não, Deus que me livre. Normalmente, as pessoas que se arriscam são pessoas que sabem nadar. E são essas de confiança que você falou, né? Que acabam se afogando. Eu consigo nadar, vou atravessar esse rio. E às vezes a pessoa não está com um preparo físico. Isso. A pessoa ingeriu alguma alimentação inadequada para fazer aquela prática. Ingeriu bebida alcoólica, que é o fator de maior risco. E esses fatores vão tornando a prática da natação em qualquer local. Um pouco mais difícil. Bem mais difícil, né? Então as pessoas se tornam mais propícias a cometer erros simples que poderiam salvar suas vidas se elas simplesmente evitassem adentrar uma região de banho. Pois é, porque quando a gente pensa nessas regiões, em rios, no interior, por exemplo, é um ponto de lazer, às vezes é o único ponto de lazer que tem, né? Todo mundo, final de semana, vai para aquele lugar, acaba se divertindo, acaba bebendo, acaba fazendo alguma coisinha que vai atrapalhar o banho. Então, é preciso ter cuidado. Essas áreas, quando vocês vão vigiar, policiar, dar essa ordem, as pessoas recebem bem? Ou a gente volta para esse excesso de confiança? Não precisa disso aqui não, que a gente já conhece. Ainda bem que o Corpo de Bombeiros ele é sempre bem recebido em todos os lugares. Então, quando nós chegamos para fazer essas orientações ao público, às pessoas, fazendo essa abordagem pessoalmente, as pessoas acabam dando uma receptividade muito grande e normalmente nos atendem. Amém. Então,
A gente, com esse trabalho preventivo de abordagem pessoal, nós conseguimos realmente fazer uma grande conscientização, conseguimos realizar ali o salvamento sem ter que atuar, né? Sem ter que atuar diretamente ali no resgate. E a gente tem outra situação, Tenente, que é aquela de alguém que quer salvar alguém. Você vê algum amigo, algum parente ali em risco, em perigo, se afogando, você diz, eu sei nada, eu vou já ajudar. Acontece muito de você salvar a pessoa e acabar morrendo, Exatamente. Não é? Muitas vezes as pessoas que acabam morrendo nem são as que iniciaram o processo de afogamento. Né? São pessoas que tentaram ajudar de alguma forma, mas não tinham treinamento, não tinham preparo necessário. Às vezes é um pai que vê o filho se afogando e vai, luta para tirar o filho e acaba se tornando outra vítima. O que a gente sempre recomenda é que a pessoa, ao invés de tentar adentrar diretamente ao rio, ao mar, ao lago, que ele utilize algum objeto flutuante. Pode ser ali uma tampa de isopor. Não precisa ser um colete salva-vidas, nem nada disso. Qualquer objeto flutuante, você jogando para a pessoa já vai ter um apoio. Porque tudo que a pessoa quer naquele momento é um apoio para ficar com a cabeça fora da água. Então, se você for até ela, o apoio vai ser você. Então, utilizando você, né? outro material, uma tampa de isopor, um pedaço de plástico, um litro, garrafa qualquer coisa PET, que flutue. Qualquer coisa que flutue. Você jogando para aquela pessoa, ela vai usar aquilo como apoio e ela vai se acalmar. E aí é o tempo que você toma medidas para tentar tirá-la da água. É verdade. Por exemplo, eu ia afundar de vez. Então, o que eu visse na minha frente, eu ia querer pegar. Com certeza. Então, seja a perna de alguém, os braços de alguém. E a tendência da pessoa que pega, eu acho, está tão apavorada, que é puxar mesmo a pessoa, né? E se ela não tivesse preparo físico... Os bombeiros já fazem esse treinamento específico. Inclusive, nós temos técnicas de desvencilhamento, porque a vítima ela tende a pegar ali. Nós utilizamos essas técnicas tanto de abordagem para retirar a pessoa, mas às vezes para que nós mesmos não nos tornemos uma vítima, nós temos que fazer um desvencilhamento ali da vítima, se soltar às vezes para poder resgatá-la em segurança, tanto em segurança dela, mas como a nossa segurança também. Segurança. Vocês ensinam essas técnicas de desvencilhamento, né? Exatamente. Ótimo. Isso vale mais para lá. Vamos agora aqui para a capital, porque assim, a gente tem as praias, são completamente diferentes dos rios, né? Então, a gente tem outros fatores que contribuem para o afogamento, né? A gente vai falar deles, mas antes a gente vai fazer só um intervalinho, aí a gente toma água, toma café e volta para conversar sobre essas ocorrências nas nossas praias. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre ocorrências de afogamento nas praias e nos rios do estado, principalmente nesse período de férias. E eu estou conversando aqui com o Tenente Coronel Marcos Bittencourt, que é chefe da 5ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. Sim, a gente já falou muito dos rios, agora vamos aqui para a capital. Aqui na praia, a gente tem eu acho que muitas coisas a ser observadas além de afogamento. A gente tem ponto impróprio para banho, tem banhista que deixa o carro na areia, sabendo que a maré pode vir, tem as crianças que ficam brincando nas pocinhas. O que preocupa mais vocês aqui nas praias de São Luís? Aqui em São Luís, nós temos uma variação de maré muito significativa. Uma das maiores variações de maré do mundo. Do mundo, a segunda, eu acho. Exato, a maior variação, a segunda maior do mundo. Variação do mundo. Então, a gente sabe que às vezes está totalmente seco, de repente começa a gente até se impressiona, né, com a velocidade que ela vem, né? Então, às vezes a pessoa se encontra num banco de areia e o mar vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. De repente, quando a pessoa olha para trás, ela já está cercada de água. Então, essa é uma das situações que mais causa risco e que a gente tem uma atenção especial. Já sabendo dessas localizações, nós colocamos a sinalização de áreas de perigo e também mantemos patrulhas constantes, informando essas pessoas que aquela área é uma área de risco. Mas ainda assim, algumas pessoas insistem em permanecer naquelas áreas. Isso que eu ia perguntar, se elas respeitam esses avisos. Principalmente casais, alguém que está ali utilizando aquele espaço para ficar mais afastado, né, para ficar mais escondido ali dos outros.
Tem uma Então, certa privacidade, acaba ela por privada essa demais. privacidade, acaba ficando isolada no momento. É isolada, não fica, quer dizer, não tem privacidade, fica Exato. isolado mesmo. As pedras também, né? Porque a gente gosta de fazer foto em pedra, não sei por quê, mas a Sim. gente gosta de fazer foto nas pedras, né? As pedras ficam mais altas. Quando você perceber, você pode também estar cercado de água. Aqui em São Luís, a gente tem paisagens belíssimas, né? Então Belíssimas, as pessoas acabam, às vezes, querendo se as arriscando. pedras, Nessas áreas mais perigosas, são umas das mais bonitas. É. Então, o mar, ele tem muita força. Não tem como a gente lutar contra as ondas. Quando a gente está nessas regiões de pedra, ainda que sejam, às vezes a maré está baixa ali, a pessoa, não, dá para ficar. Uma pequena onda pode causar um acidente além do afogamento. Bater a pessoa numa pedra, a pessoa cair, escorregar, se machucar. Isso. E a gente sabe que existem alguns animais que aderem a essas pedras, que também podem ocasionar outros incidentes, cortes. Isso aí já tem muita coisa junta, né? Já tem muita coisa junto. Então, a gente Uma pedra só fazendo estrago. fazendo danado. muito estrago. As pessoas têm que evitar essas áreas, evitar. Ou, se forem, fazerem uso ali quando tiver um guarda-vida por perto, quando tiver mais pessoas ali que possam dar um suporte caso ocorra alguma coisa. Isso se ela não tiver com o celular na mão, porque se tiver com o celular na mão, ela não vai enxergar o bombeiro. O celular é um fator de distração, Distração né? Um fator de muito distração. grande, né? A gente se empolga com as fotos que está fazendo, que realmente ficam bonitas, né? E quando você perceber, você já pode estar em perigo. É difícil tirar uma pessoa das praias, porque a gente vê que as ondas, quando vêm, elas vêm com uma força muito grande mesmo, né? A pessoa não consegue se salvar sozinha. Para vocês, isso é um processo complicado? É um processo que exige um treinamento muito intenso, né? Imagino. Nós temos formações rotineiras de guarda-vidas. Essas formações, elas são cursos, treinamentos que exigem um preparo físico muito grande mesmo, porque todos os dias nesses treinamentos os militares correm 10, 15, 20 quilômetros todos os dias. E todos os dias nadam também cerca de 5 quilômetros fazendo resgate. Isso, se você for nadar sozinho, se você for correr sozinho, já é muito difícil. Agora imagina tendo que carregar alguém, né? Tendo que puxar alguém na água, tendo que carregar pessoas. Mas hoje também nós temos uma vantagem do investimento que o governo tem feito, concedendo equipamentos adequados. Esses equipamentos auxiliam muito, moto aquática. A moto aquática é o famoso jet ski, né? Isso, exatamente. Essa moto aquática, ela permite com que a gente possa chegar rapidamente na vítima, sem fazer muito esforço. E a vítima rapidamente vai ter algo para se segurar também. Então, esses equipamentos auxiliam demais. Drones com visão térmica, né? A gente consegue identificar uma vítima, fazer um patrulhamento numa área muito maior, sem ter que deslocar uma pessoa, sem ter que deslocar um veículo. Somente com o drone a gente vai operando e o drone vai fazendo um patrulhamento numa área muito grande. E assim a gente consegue bem ver mais o que há necessidade de eficiente, prioridade. Né? Das nossas praias aqui, eu falo daqui, São Marcos, Olho d'Água, essas coisas todas, tem alguma que vocês considerem assim, um ponto de risco maior e que precisa, por isso, de uma vigilância maior? Olha, a Praia do Calhau é onde acontece a maior parte dos afogamentos. A maior parte dos afogamentos acontece lá. Por quê? Porque lá a gente tem alguns pontos de corrente de retorno, a gente tem desaguar de rios, a gente tem bancos de areia. Eu já falei dos bancos de areia, mas a corrente de retorno é uma das situações mais dramáticas. Vamos explicar o que é corrente de retorno. Para quem está assistindo. dentro do mar. O que acontece? Existem regiões em que as ondas, elas, ao invés de jogar para fora, para a região da areia, elas acabam puxando para dentro do mar. Ah, meu Deus. Então, a pessoa que está nadando ali, ela não repente, consegue nadar de volta. Com a força, ela não vai nadar contra a correnteza e conseguir vencer essa correnteza. Então, ela vai sendo puxada para dentro do mar. Então, o que nós sempre recomendamos quem entra numa região dessa e que sabe nadar? É que nade paralelo à praia. Porque aí ele vai conseguir sair da corrente e aí poder nadar de volta para a margem. O problema é você ter esse raciocínio na hora que você está em perigo. Sim. Porque o perigo deixa teu corpo tão cheio de adrenalina, você quer se salvar de qualquer jeito, você não apela para o raciocínio lógico, né? Você quer alguma coisa para se salvar. Você pode até ter essa informação,
mas na hora do perigo é muito complicado de você botar em ação, a não ser que você já seja um esportista treinado para essas situações, são os kitesurfistas, os surfistas acabam utilizando essas técnicas. Que eles já sabem das técnicas e eles têm, vamos dizer, a calma necessária, porque eles já estão acostumados com aquela situação. Sim. Isso é a calma necessária para reverter. Agora, assim, eu falo assim, por exemplo, chega um turista numa praia aqui, ele não vai ter essas informações todas, não sabe como é que funciona a nossa praia. Por exemplo, se você deixar um carro lá, ali naquela praia do meio, Sim. a gente tem muito problema. Todo mundo sabe que não pode deixar o carro ali, né? Mas todo mundo insiste em deixar o carro ali. Muita gente insiste, principalmente as pessoas que não conhecem a nossa variação de maré. Exatamente. Porque é realmente surpreendente o quanto varia aqui a nossa maré. Pois é, todo mundo fica surpreso, né? Diz, eu fui pego de surpresa, a maré subiu de repente. Não, ela não subiu de repente, ela subiu no ritmo dela. A gente que não entendeu o ritmo dela, né? Então a gente sabendo que tem uma faixa de areia ali e que aquela área enche, jamais eu vou colocar um veículo, vou colocar algo que vai estar submetido a essa variação de maré e depois vai ser tomado pelas águas, com certeza. Pois é, a gente já conversou tanto, eu nem disse o nome, é Praia Segura, né? É o programa Praia Segura, exato, né? Que começou lá no mês de junho, lá pelo meado de junho, e vai até o finalzinho de julho para garantir essa segurança em praia, em rios da capital, da capital não, do estado, e aqui na capital, principalmente na nossa orla marítima, que fica todo domingo, todo sábado e agora todos os dias, que é férias, né? Todos os dias muito cheio. E às vezes a gente não consegue respeitar os limites que são impostos. Às vezes vocês são chamados de chato alguma vez? Tem pessoas que se irritam, né? Principalmente quem está querendo realmente se afastar. Né? Pois é, eles não são chatos não, estão só cuidando da nossa segurança. E é bom a gente levar em conta isso, né? Porque isso pode custar uma vida. Então, para que esses números não aumentem muito até o final do ano, é preciso respeitar tudo isso que a gente conversou aqui. A gente pode conversar outras vezes ainda, mas essas informações estão valendo, viu, gente? Tenente Marcos Bittencourt, muito obrigado pela sua participação, por todas essas informações, que eu acho que são muito úteis para quem usa a praia como um ponto de lazer mesmo, que é muito interessante, claro. Muito obrigado. E sempre que for possível, que houver a necessidade desses esclarecimentos, nós estaremos aqui à disposição. E sempre conte com o Corpo de Bombeiros, 193 é o nosso número. 193, pronto, qualquer coisa. E qualquer coisa também eu posso chamar sem ser 193, porque eu adoro perguntar. Né? Então, a gente vai perguntando e a gente vai aprendendo as coisas, né, gente? Por isso, a gente acabou passando muita informação importante para você. Bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo. E tomara que bote em prática todas essas dicas para preservar a sua vida e de quem está por perto. Tchau e até a próxima.